Olá, eu sou o professor Gilmar, professor da disciplina de arte e também de teatro na escola Eleodoro Ébano Pereira, na rede estadual do Paraná. E a pedido da nossa amiga doutora Ana Marques Palage, vou recitar uma poesia breve, linda e profunda para vocês. Espero que todos gostem. Meus passos. Como se fosse subindo escadas, no horizonte, fui guiando meus passos. Minha alma serenizou. No horizonte avistado, o caminho foi ficando. Chegada, degrau de cada vez firmei. Passo, trilhei. Caminhos, andei. Degraus. Insisti no trecho de Roberto Antônio Leitos. Então, boa tarde a todos. Este poema o professor fez nas condições de que nós fazemos, né, nas nossas escolas. É um professor que ele está no curso de teatro, aqui em Cascavel, falo com vocês de Cascavel, no Paraná. Nós temos o curso técnico de teatro na rede estadual, que é o único do interior do Paraná. Tem um em Curitiba, no Colégio Estadual de Curitiba, que é um colégio muito grande, e este aqui no Paraná. Então, quando ele diz assim, meus passos, né, são nossos passos mesmo. O ano passado eu já estava aqui, me recordo bastante do Antônio, se eu não me engano, a Lara também, mas o Antônio, me recordo muito dele. Então, esses nossos passos, essas nossas caminhadas. É aquele sentido que no início da vinheta tem um fio, né? Para quem não o conhece, é uma lenda, né? É o fio que vai ligando e vai ligando. Ele é um fio imaginário dentro dessa lenda, mas a gente vai ligando e vamos nos tornando rede. Então, boa tarde a todos, né? A rede Rion Live, ela emerge dessa necessidade de ouvir, de discutir e compartilhar vivência com pesquisadores, com gestores, com professores, com estudantes, com famílias, de diferentes níveis e de diferentes contextos. E dentro dessas compreensões, dentro dessas escutações, é nessa semana, então, o segundo evento nosso, né, o segundo Rion Live, já o 6º WLC, ele acontece. Então, juntos, nós podemos potencializar-nos enquanto rede que pensa e que constrói uma educação online. Assim, a rede se constitui em 3 movimentos: escutações, conversações e compartilhações. Essa apresentação aqui das sessões dos trabalhos científicos, elas, em sua maioria, né, dentro do ano passado, principalmente, em sua maioria, elas são provenientes dessas nossas práticas. E aí nós temos um momento em que a gente pode escutar, em que a gente pode conversar e que a gente pode compartilhar. Para mim, são efetivamente os 3 momentos. Nesta mesa, então, nós estamos com 4 trabalhos. Vou ler aqui por sequência e depois, conforme combinamos a apresentação, né? A Inominável, uma narrativa criada e imaginada a partir das obras de Tarsília do Amaral. Os autores, né? O Antônio Felipe Maciel, depois ele me diz o sobrenome dele, né? A Karen Cardoso, eu acredito que seja Barkinski, né? A Kátia Renato Quinteiro Juliano e a nossa queridíssima professora Luciana Bax. O segundo trabalho, vindo também da nossa queridíssima Débora Baraúna, de autoria da Laura Maria Luft, Pensamento Projetual e Criativo Workshop de Escrita Criativa, como uma prática inventiva de intervenção no ensino superior. Depois temos o trabalho Percepção do Professor em Relação à Educação Híbrida, da Bruna Eduarda Rocha, da Estela Castilhos Morige dos Santos. E, por fim, então, o trabalho da Bruna Elisa Schuster, né? Juntamente com a Gláucia Silva da Rocha e a professora Eliane Schlemmer. Conecta Cat, uma rede em processo de cocriação de vivências de educação, on-life cidadã.
Vamos, então, apresentar com um tempo de 15 minutos, assim, respeitando bastante o tempo, porque depois, às 18 horas, nós temos já uma outra mesa, né? Acho que às 18h30, mas é sempre bom ter esse intervalo. Antônio, a palavra é sua, você pode ali se organizar e eu te aviso, assim, quando faltar um minutinho, tá? Certinho, Muito então. obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou primeiramente compartilhar aqui. Só deixa eu ver se consigo. Um instantinho. Aqui. Todos estão conseguindo ver? Sim. Sim. Todos Ótimo. me escutam também? Sim. Estamos escutando também. Bom, então, respondendo à pergunta inicial da Ana, o sobrenome é Zezezinski. O S e o Z confundem bastante na hora. Então, o nosso trabalho que fizemos junto aqui com a Kari e com a Kátia, a professora Luciana, se denomina O Inominável, uma narrativa criada e imaginada a partir das obras de Tarsila do Amaral. Brevemente, antes de a gente explicar mais ou menos como foi a criação dessa narrativa, eu acho um ponto extremamente importante comentarmos aqui neste momento é a questão dos dilemas que nós, enquanto profissionais da educação, ainda enfrentamos. Não somente durante o isolamento social, mas ainda estamos vivenciando diariamente, né? Sendo questões envolvendo aspectos da nossa própria profissão, questões da nossa saúde mental, vários aspectos que nos afetaram bastante, que nos fizeram nos desafiar enquanto profissionais da educação. E mesmo com o início da vacinação contra o Covid no Brasil, que trouxe um certo alento às pessoas no início do ano, ainda assim há uma certa instabilidade que ainda estamos sentindo na sociedade. Vi uma notícia esses tempos falando que estamos vivendo um pós-guerra. Eu acredito, Antônio, pessoalmente, que quando mencionamos isso, ainda não podemos falar que é um pós-guerra. Porque a partir do momento que ainda estamos utilizando máscaras e ainda vemos pessoas morrendo de Covid, a batalha ainda não acabou. E isso a gente vê isso, direto na sala de aula, pois foi neste ano que os governos estaduais começaram a pensar qual seria a melhor maneira possível de retomar as aulas de maneira híbrida nas escolas, principalmente com os alunos que estavam no meio do seu processo de alfabetização e letramento. Alguns foram interrompidos ou que perderam nesse meio tempo, se perderam no caminho justamente pela falta de acesso, né? Então, surge justamente essa questão, o que fazer para auxiliar os alunos nessa retomada do processo de alfabetização? Não sei se a Karen quer fazer um comentário, posso seguir adiante? Não, Antônio, pode ir seguindo. Certinho. E aí, então, um dos pontos que nós nos deparamos enquanto grupo, que poderia auxiliar nesse âmbito, é a própria contação de histórias, né? Então, quando a gente está falando de contação de histórias, primeiramente é aquele questionamento, por que nós contamos histórias? Ela faz parte da nossa essência como seres humanos, em primeira instância. Ela também é uma forma que foi encontrada de educar novas gerações, de se manterem vivos tradições, costumes de um povo. Elas auxiliam em visões diferenciadas de mundo e elas também estão ligadas ao fato de ser uma das formas mais antigas de se educar uma criança. Então, quando a gente afirma a contação de histórias como uma alternativa de aprendizagem na sala de aula, não é algo relativamente novo, é algo que sempre existiu. Apenas quando a gente traz isso no ambiente da sala de aula, estamos reforçando algo que sempre foi feito, né? E quando você está falando de contação de histórias, a gente também está trabalhando com a questão da imaginação e a criatividade na sala de aula. Rodari vai comentar um ponto muito importante quanto a isso, que quando a gente traz isso, trabalha na sala de aula, nós estamos falando de uma forma de trabalhar com a mente da criança, né? Então, explorando o que consegue fazer ou não. E a partir do momento que a gente faz isso, todos na escola saem ganhando. Alunos, professores, membros da escola em si, a comunidade escolar, todos saem ganhando neste processo. Passo a palavra para ti, Karen, pode ser? Pode. Então, o ano passado nós participamos de um curso de extensão da Universidade La Salle, que era intitulado Eu Autor, Criando Narrativas e Construindo Novos Conhecimentos. Então, a partir daí, a gente sentiu a necessidade, né, em contar uma história da qual os alunos
pudessem se identificar, aprimorando-se no fato de utilizar elementos da cultura brasileira, que abrangesse, né, a fauna e a flora características do país. Então, o que nós fizemos a partir daí? Nós construímos uma narrativa, pode passar, Antônio, por gentileza, em que o nosso cenário seriam alguns quadros selecionados por nós da Tarsila do Amaral. E a partir daí a gente criou a personagem, né, a Tarsilinha, que é onde ela vai percorrendo os cenários desses diferentes quadros e criando uma narrativa. Então, né, para construir essa história, pode voltar, Antônio. Acho que na outra. Deixa eu ver. Isso. Então, a outra. Mais uma. Isso. Mais uma? Isso tá aí. Então, a partir daí, conversando, né, como que nós íamos construir essa narrativa, a gente até buscou um pouco da releitura da Alice nos Países Maravilhas, né, juntamente com as obras artísticas da Tarsila do Amaral, proporcionando uma criação autoral da história, que é o Inominável, que é o título da nossa história, que a gente utilizou um dos quadros dela também nos inspirando, né, para esse título dessa história e esse desfecho. Então, utilizou-se cenários e personagens surgindo das telas da Tarsila do Amaral, né, tecendo a história que primasse, né, pela imersão da cultura brasileira. Então, Isso, o que até... acontece? Não, pode continuar, depois eu falo. Pode falar, Antônio. Eu ia comentar também o outro ponto, porque a Tarsila em si. Quando a gente estava pesquisando de como a gente podia trabalhar essa questão da cultura, da fauna, flora, características do país, nós nos deparamos com essa notícia aqui, que está ocorrendo neste exato momento aqui em Porto Alegre, que é essa exposição interativa chamada Tarsila para Crianças, que justamente auxilia, é uma exposição por meio de circuitos de experiências imersivas da obra de Tarsila. Isso chama muito a atenção, até porque ano que vem completa o centenário da Semana de Arte Moderna, onde a Tarsila também foi uma figura essencial no modernismo aqui do Brasil, e também de ser uma pintora extremamente conhecida, talvez seja uma das mais famosas do país. E justamente porque é uma espécie de labirinto que a criança via e conhecia as obras da Tarsila, nós nos lembramos também da história de Alice. Então, a ideia de pegar a história de Alice foi baseado nessa notícia que nos deparamos e tecemos toda essa história que nem a Karen comentou aqui com a gente. E por meio dos quadros, né, das obras artísticas da Tarsila, a gente também consegue explorar a parte tanto literária, né, e também da cultura brasileira artística, que não é muito explorada, né. Então, a história começa com a Tarsilinha, a nossa personagem, né, e a mãe dela indo à feira de frutas da cidade. Então, aí a gente já busca um quadro referente à feira da Tarsila, né. Até que a menina se depara com um animal diferente dos demais, que é o nosso Inominável. Então, ela é movida pela curiosidade e segue o animal até uma grande árvore, aproximando-se dela, e ela acaba caindo em um misterioso labirinto, o labirinto da distância. E a gente sempre, conforme vai construindo essa narrativa, a gente vai utilizando os quadros da Tarsila para ser os nossos personagens. Isso. Então, os personagens que a Tarsilinha ela encontra no caminho, por exemplo, né, para ajudar a encontrar esse animal inominável, é o Abapuru, é a Cuca, e assim ele vai explorando tanto personagens quanto os cenários, né? Até que chega um certo ponto que a Tarsilinha consegue encontrar o Inominável e a Tarsilinha se apresenta para ele. E a história, né, se finaliza, no caso, a Tarsila perguntando o nome dele, de onde é que ele vem, o que ele está fazendo. Então, a partir daí, o aluno se torna protagonista da história e autor, que é onde a gente explora, né, a autonomia do estudante também. Exato, e aí esse foi outro ponto que nós trabalhamos aqui na história, né, que o contexto que a gente usou essa história foi na Escola Municipal de Ensino Fundamental CES Brasil, aqui de Canoas, da Rede Municipal de Ensino. Nós trabalhamos a história do Inominável com duas turmas, uma turma de primeiro ano, que havia retomado aqui na escola para recuperar justamente a questão do processo de alfabetização e letramento deles, onde a Kátia, uma das nossas
membros aqui do grupo, ela conduziu essa contação, ela fez essa parte inicial que a Karen apresentou aqui pra gente, e ela estimulou a criação da toca do personagem, estimulando os alunos de primeiro ano a criarem um pouco esse personagem. Quem ele é, o que ele come, onde ele mora. E essa história foi complementada no final com um aluno do quinto ano, na modalidade online, onde foi feita essa leitura da história, levando em conta tudo que os alunos do primeiro ano também construíram, e com os alunos do quinto ano fazendo esse fechamento e nomeando seu personagem. Então, uma mesma história, né, uma mesma narrativa foi explorada em diferentes pontos de vista devido à faixa etária em que ela foi trabalhada, né? Com alunos do primeiro ano, que ainda não são alfabetizados, e com alunos do quinto ano já alfabetizados. Exatamente. Né? Então, o que a gente pode levar em conta de toda essa experiência, essa breve experiência de ensino? Né? Justamente a questão que levamos em conta, nós nos amparamos na BNCC também nos objetivos, nos objetos de estudo de língua portuguesa e de artes, essa questão da importância de trabalhar com a criatividade e a imaginação na sala de aula. Como novamente, como comentamos antes, quando se trabalha com a criatividade e a imaginação, todos nós saímos ganhando. Porque ela não é, a criatividade, por exemplo, é tratada como um dom, né, como algo divino. Só que a criatividade é um traço essencialmente humano. E quando você trabalha com a criatividade em sala de aula, tu está explorando isso no teu aluno. Então, justamente, a criação dessa história foi justamente para explorar essa criatividade dos alunos e também te propor um momento de engajamento deles junto com a história, para eles sentirem também mais à vontade, não se sentirem tão pressionados, que a saúde mental deles também foi bastante afetada durante a pandemia, deles e de todos, a Só bem dizer. complementando, Antônio. Sim. Também, além dessa questão da criatividade e da imaginação com os alunos, tanto os que fizeram o desenho da toca, né, do Inominável, mas principalmente enfatizando aqueles que escreveram o final da história, a maioria tiveram uma importância assim: você está perdido da sua mãe? Eu quero retornar para a feira, eu quero encontrar minha mãe. Teve muito essa questão de solidariedade e de responsabilidade, porque a Tarsila se perdeu da mãe. Então, isso também, para eles, causou um impacto. Eu preciso encontrar minha mãe. Então, quando eu vou no supermercado com a minha mãe, eu não posso ficar longe dela, senão eu me perco. Também gerou uma responsabilidade por parte deles, dos alunos do quinto ano, e eles transportaram isso para as histórias, né? Exato. E aí também a gente reforça a importância de trabalhar horas do conto dentro do ambiente escolar. Porque muitas às vezes nós temos a tendência de encarar como um mero tapa-buraco no nosso planejamento. Mas a hora do conto ela pode ser mais do que várias possibilidades de trabalhar com o engajamento do aluno, com a questão da criatividade, da imaginação, do estímulo à leitura, né? Porque um ponto também que na própria turma de primeiro ano é que um dos alunos também, quando a nossa colega foi fazer a contação, já associou aquela história que ela estava contando parecida com a de Alice, que era uma proposta de releitura. Então já criou essa associação também com a Alice, né, de querer saber um pouco mais da história da Alice também, saber um pouquinho mais sobre a Tarsila do Amaral, além de ser uma possível estratégia de engajamento dos alunos sobre o aprendizado e das contribuições e os benefícios da contação de histórias dentro do ambiente escolar. Então, quanto mais a gente buscar trabalhar esse tipo de alternativa de ensino e aprendizagem, maiores serão os benefícios que iremos encontrar aqui, certo? Até nos alunos do primeiro ano, que me chamou um pouco a atenção também. Claro, muitos criaram tocas, né, em floresta, enfim, para o Inominável, né, morar, que eles tinham que desenhar a toca dele, mas alguns alunos falaram que ele morava em apartamento, que ele morava em casa, que ele era um bicho de estimação de uma outra criança. Então, eles extrapolaram também essa imaginação, né? Exato. Da nossa parte, então, é isso. Muito obrigado pela atenção ao referencial que nós utilizamos para essa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Antônio, Oi. pode bater em palma, tá? Abrir o microfone e bater em palma. Agora eu fui ver que a minha câmera estava desligada, perdão. Eu gostaria de agradecer a ti, Antônio, agradecer a Karen, e depois eu tenho, acho que 1 ou 2 perguntas a vocês, certo? Uhum. Muito obrigada. Até pelo tempo também. Sobrou ainda 2 minutos, tá? Sobrado. Sim, bem controladinho. Professora Débora Baraúna.
Eu hoje até elogiei o seu sobrenome, né? Eu gosto muito do seu sobrenome. Ai, obrigada, também gosto. Então, a professora Débora chegou, né? Nós temos aqui já a Lara, o pensamento projetual e criativo, workshop de escrita criativa, como uma prática inventiva e de intervenção no ensino superior. Nós temos, então, agora às 16h28, conte ali 15 minutos, fazendo um favor, mas eu aviso, tá? A palavra é sua, Laura. A palavra é sua, professora. Obrigada. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver. Foi? Sim? Sim. Sim. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Lara Maria Luft, eu sou mestranda em Design pelo PPG Design da Unicinos, a minha orientadora é a Débora, e a partir de uma prática desenvolvida ao longo desse ano na atividade acadêmica Pensamento Projetual e Criativo, a gente escreveu esse artigo juntas, e a gente vai compartilhar com vocês justamente isso, todo esse processo, como foi, que o artigo é exatamente isso, assim, todo esse embasamento, tá? Então, para a gente começar entendendo o porquê disso tudo, a gente precisa entender o que é uma atividade acadêmica, né? Então, a Unicinos trabalha com essa modalidade, e a atividade acadêmica que a gente realizou essa prática foi a de pensamento projetual e criativo, mais ou menos 4 turmas no ano de 2021, então um ambiente de pandemia, né? Então foi tudo online, nós não tivemos encontros presenciais, e mais ou menos 130 alunos fizeram parte dessa atividade, tá? Então, a atividade acadêmica, ela é diferente de uma disciplina tradicional, porque ela não prevê conteúdo específico, ela prevê competências, né? Ela prevê uma trilha de desenvolvimento de competências tanto para o âmbito profissional quanto para o âmbito de vida do aluno, né? E justamente por isso é que a gente conseguiu realizar essa prática, porque a gente trabalhou com competências, então ter uma atividade acadêmica que nos possibilitou isso fez com que a nossa prática fosse bem sucedida, né? Então, a atividade acadêmica ela é baseada em três fundamentos, os conhecimentos, né? Então, os conhecimentos, eles são diversos, mas eles focam principalmente em processos criativos e em práticas de projetação e cocriação baseadas na cultura de projeto do design estratégico, né? As competências, que aqui eles trabalham com todas as competências, mas as que são focadas no nosso artigo são a criatividade e a colaboração, e também a específica, que é explorar o potencial de comunicação das diferentes formas sociais de linguagem. E das metodologias, também a atividade acadêmica é bem aberta, mas neste estudo a gente enfatiza o trabalho em grupo, a produção de textos, a intervenção por meio de realização de workshops, para exercitar o saber fazer e o aprender a fazer, tá? Então, por meio disso tudo, é que a gente, linkando agora com a escrita criativa, a gente começou a pensar nesse workshop, né? Eu sou graduada em letras, então tenho uma bagagem já nessa questão de escrita criativa, antes até da questão da minha graduação, e bem significativo para mim trabalhar com escrita criativa. Então, peguei esses 3 autores, né? O Bressani, que vai entender a escrita criativa como tudo que é escrito de um modo criativo. O Pujol, que vai entender que a escrita criativa ele é um campo acadêmico que vai nos permitir investigar, refletir, teorizar sobre o texto a partir da prática. Então, aqui a gente tem um link bem próximo com o design, né? Porque o design é muito a partir da prática. E o Amabile, ele vai dizer que, quando ele fala em escrita criativa, ele está falando de um ambiente que vai estimular a leitura, que vai estimular a pesquisa e, sobretudo, a produção de textos com recursos literários, né? Se isso não acontece, a escrita criativa não acontece, tá? Então, baseado nesses 3 pilares, junto com a atividade acadêmica, foi que a gente chegou, então, no workshop de escrita criativa. Ele se deu em 3 momentos. Então, o primeiro deles foi a anterioridade. Na anterioridade, eu mandei um vídeo
para a Débora, ela compartilhou com os alunos, né, um vídeo de convite para que eles pudessem participar do workshop, viessem abertos para as descobertas, para as novidades, né? E a gente também mandou esse material de apoio, que vinha com uma técnica muito amplamente utilizada, né? A Jornada do Herói, bastante gente conhece. E também alguns textos literários para eles ampliarem o repertório de leitura, então tinha contos, poemas, crônicas, alguns materiais de apoio também sobre características que pessoas que possuem certas competências apresentam, né? E algumas perguntinhas para eles pensarem e refletirem antes de chegar no workshop, para já ajudar a estimular a criatividade, já chegarem com as ideias borbulhando. Então, essa foi a nossa anterioridade. O momento de execução, ele se deu no momento da aula, então ele se deu em 3 horas, né, pela plataforma Zoom. E a gente acabou usando o Zoom por causa do Breakout Rooms, que era mais fácil de, puxa, e traz eles, né, mais fácil de fazer esse movimento. E a gestão do tempo ocorreu mais ou menos da seguinte forma como está aqui. Eu vou detalhar um pouquinho cada um, tá? Então, a gente iniciou mais ou menos umas 19h40 com eles. A gente precisava ir para o Zoom também, então a gente deu uns 5, 10 minutinhos até eles chegarem, né? Depois a gente fez uma introdução. Na introdução, a gente conversava sobre o que é escrita criativa, o que é narrar, o que é uma narrativa, né? A gente conversou sobre o pente, que são os elementos da narrativa, sobre os gêneros textuais, né? A gente conversou um pouquinho, de forma um pouco mais ampla, assim, sobre essas questões. Em seguida, eles foram para um quebra-gelo, né? Porque ia ser uma das primeiras vezes que no ambiente online eles iam trabalhar em grupos. Então, nem todos se conheciam. Então, a gente frisou muito ter esse cuidado com os alunos de que eles conseguissem entender que eles estavam ali sendo acolhidos e que eles também tinham que conhecer os colegas, né? Isso era importante. Então, a gente fez um quebra-gelo para que eles falassem sobre os cursos, porque essa atividade acadêmica ela é oferecida para diversas grades curriculares, né? Então, tem alunos do jornalismo, tem alunos da engenharia, biomedicina, então são alunos bem diversos. Em seguida, eles voltavam para a sala, né? E aí, cada grupo recebia uma competência ou uma habilidade. E essa competência, ela ia ter que permear a história inteira. Né? Eles iam ter que fazer uma narrativa de uma página e essa competência ia ter que permear com o personagem, né? A história inteira. Eles receberam um problema, então todos tinham o mesmo problema a ser desenvolvido ao longo da narrativa, que era a sua personagem está em meio a uma quarentena e perdeu o emprego no qual não tinha carteira assinada. Como resolveram amenizar o problema dele ou dela? Né? E aí, então, eles iam para salas. Essa daqui é o sorteio das competências. A gente fazia um sorteio, né? Um pouco mais interativo, assim. Bom, aí a gente também conversou um pouquinho. A gente não tratou, assim, de questões de escrita criativa bem detalhadas, né? Eu tentei ser mais dinâmica e não tão teórica. Então, por isso que eu trouxe o faça isso, não faça isso, né? Para eles trabalharem um pouco mais a descrição e não tão só a narração, né? Na escrita criativa a gente chama de show, don't tell, né? Então, mostra mais e fica contando de menos, né? A gente quer ver mais a história e não saber tudo tintim por tintim. E aí, claro que tinha alguns detalhes, né? Eles tinham mais ou menos 1h e 15 para realizar. Então, a gente entrava nas salas para ver se estava tudo bem. Depois, em seguida, eles tinham a apresentação e o encerramento. A apresentação... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Na apresentação, então, eles podiam escolher como eles gostariam de apresentar, né? Eles podiam apresentar lendo, contando a história, enfim, do jeito deles. Depois eles falavam um pouco do processo e o encerramento, então, tinha a ver com o Mentimeter, que eles colocavam a nuvem de palavras lá, tá? Na posterioridade, é que eles, então, apresentavam as narrativas, que foi essa partezinha aqui final que eu falei, né? E a gente discutia com eles também o processo de escrita, tá? Aqui a gente trouxe alguns feedbacks, né? Das nuvens de palavras, então a gente percebe que eles
foi bem significativo para eles, né? Aparecem palavras como incrível, interessante, divertido, desafiador, diferente, legal, criativo, né? Aqui eu trouxe um texto, eu acho que pelo tempo eu não vou conseguir ler, mas depois a gente pode dar uma olhadinha. Bom, pensando nos resultados, os resultados foram bastante significativos para a gente. Eles foram além do que a gente esperava, na verdade, né, Débora? Eles produziram muito mais do que a gente estava pensando, assim, eles queriam escrever muito mais que uma página, eles queriam muito mais tempo para produzir, né? A gente vê que foi super válida essa atividade, justamente por isso, né, pelo engajamento deles. Então, a gente também vê que eles ampliaram o repertório de leitura, eles ampliaram o repertório de escrita, né? Eles também aplicaram as competências ao longo da jornada do personagem. Aqui também a gente viu um desafio, né? Porque nem todos estavam preparados para isso. Então, se a gente tivesse que, de repente, talvez detalhar um pouquinho mais, talvez todos tivessem conseguido 100% do início ao fim, né? Detalhar a competência do personagem. É muito interessante trabalhar com escrita porque a gente percebe como eles se colocam, né? Como o aluno se coloca naquela escrita. A gente viu várias vivências, várias lembranças, memórias, né? O grupo também, eu trabalhei em grupo muito importante, porque ainda mais no momento de pandemia, né? Eles adoraram trabalhar em grupos pequenos, 2, 3 pessoas, se conectaram. No início, eles não queriam trabalhar com pessoas com quem eles não conheciam, né? Ai, não, deixa eu escolher o meu colega, eu quero só ficar com quem eu já conheço. Depois, eles super curtiram, porque eles se identificaram com pessoas que eles nem tinham conhecido antes, né? Então, menos de 2 horas, eles já se aproximaram. Então, a gente tem um ganho, assim, principalmente em tempos de pandemia, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, a questão da plataforma, né? Estranharam um pouco no início, assim, mas depois eles já se adaptaram e eles gostaram muito desses grupos pequenos. Então, a gente vê que foi foi bem assertivo ter escolhido o Zoom por conta disso, né? E indo para as considerações finais, então a gente percebe que com essa intervenção inventiva da escrita criativa por meio de workshop, a gente percebe que os resultados foram muito mais do que a gente esperava, né? A gente percebe também que o workshop, ele mobiliza conhecimentos prévios e ele também estimula a criatividade por meio da contação de história, ele promove a colaboração pela escrita coletiva, né? Ele promove a socialização mesmo em meio digital, né? E para os próximos workshops, a gente sugere, né, então, trabalhar com outras competências e também desenvolver de forma presencial. E aí vai ser um novo desafio, tudo bem diferente, né? Obrigada. Eu só não posso esquecer de agradecer a CAPES, né? Eu tenho a minha bolsa, então. Obrigada. Aqui as referências. Isso aí. Clara, muito obrigada mesmo. Eu creio, Bruna, que nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir, então, 2, 3 questões aqui que eu coloquei, os seus colegas também querendo fazer questionamentos, aí depois a gente volta, você consegue avisar a professora Eliane, certo? Sim, pode deixar que eu aviso ela. Então, primeiramente, ali, eu vou chamar o grupo do Antônio, porque é quem ficou ali como autor titular, certo? Antônio, eu percebi, durante toda a fala de vocês, não que tenha que estar, tá? Por favor. Mas a Lara, lá no final, ela começou a dizer como é que as tecnologias estiveram presentes nesse processo, né? Então, como nós estamos em período de pandemia, eu gosto muito de metáfora, né? Mesmo quem não queria roçar com foice teve que roçar, né? Que foi mesmo quem não pensava em fazer aula online, aula remota.
O grupo aqui também, não me estendendo muito, o grupo aqui também teve uma preocupação quando nós iniciamos as nossas lives, que nós ouvimos todos os estados do Brasil, com exceção de 2, que acredito que a gente finaliza na outra semana, quando nós ouvimos todos os estados do Brasil, então nós conseguimos ouvir que todo mundo foi para frente de um computador, né? Ou seja, todos é exagero da Ana Maria. Nós tivemos pessoas que foram para o papel, tivemos pessoas que ficaram no rádio, nós tivemos pessoas que não ficaram em lugar nenhum, né? Nós temos aluno que nós ainda estamos procurando aqui em Cascavel, no Paraná, né? Por quê? Porque esses alunos, eles se mudaram. Então, nós tínhamos alunos aqui em Cascavel que eles estavam morando no Pará. E eles diziam, eu não vou levar minha transferência porque eu estou online mesmo, né? Então, o trabalho de vocês é uma belíssima prática e parabéns por ela, né? Mas você teve uma hora que parece-me, se eu entendi, que você falou sobre a questão de como eles produziram, né? Não no sentido empresarial, né? Mas como que realmente eles vivenciaram, eles produziram no presencial e no online, né? Em que momento que vocês tiveram que fazer as tecnologias estarem presentes e como que isso se deu nessa prática? Então, uma coisa a gente acabou não comentando também, mas também comentamos no artigo, como é que está funcionando toda a dinâmica da escola. A escola é uma das nossas componentes, a professora Kátia, ela não está aqui no momento, mas naquele momento que a gente fez a aplicação, a escola estava funcionando de segunda a quinta, nos 2 turnos, focando com os alunos que realmente precisavam retomar com o processo de alfabetização deles. E como ainda tinha aquela questão do distanciamento, ainda há essa questão do distanciamento, mas lá era mais forte, era um revezamento de um grupo de 10 a 12 alunos, né? Então, tinha esse revezamento entre as turmas, né? E como nessa turma de primeiro ano, nós tínhamos um tablet, onde a gente passava a história e contava ela. E também tinha o material na própria escola também, de trazer as folhas também, né, porque eles produziam desenhos também, usando os materiais deles, também tinha essa questão de não emprestar material, respeitando todas as medidas de protocolos de segurança. Para a turma de quinto ano, e isso aí era de segunda a quinta que a escola estava funcionando. Nas sextas-feiras, era o dia que a escola não estava aberta, para justamente a questão da higienização da escola que passava, e as turmas que podiam, ficavam no online. Isso também, dessa retomada dos alunos para o presencial, focou muitos alunos também que estavam nessa dificuldade de aprendizagem e que estavam sem acesso, né? Então, os que ainda continuavam com acesso seguiam com esse acesso online. Essa turma de quinto ano, que a Kátia trabalhou também essa parte da contação de histórias, isso era uma turma online, então ela conseguiu aplicar isso no online. E um outro ponto também é que foi tendo o espaço do projeto Livro e Leitura, que a Kátia conduz na escola. Então, é focado justamente em hora do conto, na questão de incentivo à leitura, então ela trabalha direto nessa parte. Então, era uma parte específica do cronograma escolar lá que ela tinha como fazer isso. O que me chamou a atenção foi isso mesmo. Eu vi ali a professora, ela tinha o tablet, né? Ela tinha o Kátia, quer falar um tablet. pouquinho? A Kátia chegou. Ótimo. Ah, sim. Pode ir falando, prof. Eu Sim, cheguei sim. agora, mas pode falar. Eu vi ali que a Kátia, mas talvez, cadê a Débora? A Débora também chegou, certo? Não a Débora, a Bruna, certo? A Bruna Eduarda também chegou. Diga, Kátia. Eu peguei a fala do Antônio pela metade, mas é bem isso que ele explicou, né? Então, a gente fez uma parte online com os estudantes do quinto e com os pequenininhos eu consegui fazer presencial, apresentando a historinha no tablet. Então, e vocês aí, pode ir preparando uma pergunta. Quem mais gostaria de falar? A Kátia também apresentou por meio do Meet, né, Kátia? E depois eles escreveram as histórias e foram enviando por meio de fotos, PDFs, para ter esse retorno também.
Vocês viram que uma coisa bastante interessante, Bruna, que a Bruna Elisa, né? Uma coisa bastante interessante, né? Que eles focaram, vocês deram ênfase mesmo na prática. Não é que vocês vêm com essa pegada de mostrar tecnologias, né? A tecnologia, ela está ali, né? Ela está. Mas o importante mesmo é a prática, o importante mesmo é o conteúdo, o importante mesmo que seja a BNCC, né? As competências e as habilidades. Muito interessante. É que, como eu tenho formação em língua portuguesa, principalmente ali agora já no segundo grupo, quando eles começam a trabalhar, né, a produção do texto, então a coisa pulsa bastante, né? A nossa segunda apresentação, a Lara, né, ela vai falar do quê? Ela vai falar do pensamento projetual, né, e criativo, workshop de escrita. Aí a Lara já trabalha um pouco mais, né? Ela trabalha um pouco mais, não, desculpe, né? Ela colocou um pouco mais, né? Sobre a questão do uso de nuvem de palavras, né? Ela falou sobre a questão também, né, de quando eles estavam em grupo, se conectavam, acho que, se eu não me engano, foi pelo Zoom, né? Pelo Zoom. O Meet não dá muito certo. Se fosse um Teams, não daria certo de forma alguma. Eles gostam muito do Discord, eles gostam muito, né? Então, trabalharam mais isso. Diga, Bruna. Bruna Elisa. Eu ia comentar, né? É muito interessante porque o foco ficou aqui. Eu acredito que o grupo acabou se aproximando pela questão de narrativas. Eu acho que o nosso grupo, porque depois a minha prática envolve isso também, né? Então, uma parte dela, pelo menos. E eu acho muito interessante a gente pensar dessa forma, né? Porque engaja os alunos, porque tem uma história por trás, tem um enredo, né? Então, eu acho muito legal que a gente consiga fazer esse exercício de pensar. Daí, como depois a professora Eliane, quando vier para cá, vai falar de forma inventiva, né? Nessa invenção em que os alunos podem contribuir no processo e ir construindo a narrativa no percurso, né? Então, eu achei muito legal a proposta de hibridizar a Tarsilinha com a Alice. Eu, particularmente, tenho uma simpatia enorme pela Alice, né? E eu desenvolvi uma prática no grupo de pesquisa, uma atividade acadêmica baseada em cima da história da Alice, junto com a Eliane e com o João Palladini. Então, nós temos toda uma história, né, um projeto de aprendizagem gamificado, na verdade, que vai se guiando a partir dos personagens da história da Alice. Então, e a gente faz isso com o ensino superior, né, e a gente tem um retorno muito legal dos estudantes, né. A Alice, ela é muito presente no nosso grupo, é com a Bruna, a Lisiane trabalha muito a Alice mesmo, e eu terminei conhecendo, não assim, conheço a Alice, né? Mas entrei no mundo da Alice mesmo através delas, né? Então, agora vamos passar para a terceira apresentação, né? A apresentação da Bruna Eduarda Rocha e da Estela Castilho Moride dos Santos. Percepção do professor em relação à educação híbrida. Vocês, então, têm 15 minutos, meninas. Caso passe muito, eu aviso, tá? Certo, vou compartilhar a tela. Está aparecendo, Bruna. Já está aparecendo? Tá. Sim. Ele está no modo apresentação? Está. Sim. Uhum. Tá. Então, eu vou ir falando e a Estela vai complementando. Então, meu nome é Bruna Eduarda Rocha, minha colega Estela Castilhos. A gente faz parte do PPG Edu, eu sou do PPG Edu e a Estela do PPG CM da UPF. E o título do nosso trabalho é a percepção dos professores em relação à educação híbrida. Um pouquinho diferente dos demais, pelo que eu peguei o trem andando ali, mas eu percebi que o pessoal fez mais a parte prática, foi para a sala de aula, enfim. O nosso foi uma pesquisa de campo, onde a gente aplicou questionários e buscou verificar o que o professor vê sobre a educação híbrida, porque a gente falava muito de ensino híbrido, de ver ensino remoto, então o professor confunde ainda um pouco o que é um e o que é o outro.
Então, o tema que a gente escolheu, então, é a educação híbrida, que ela vai além de uma prática metodológica, né? Ela engloba culturas, linguagens, espaços, tecnologias e modalidades, distância e presencial. E a gente relaciona muito a educação híbrida com as tecnologias digitais, que também vai além de uma ferramenta, né? As tecnologias digitais, elas são artefatos portadores de múltiplos significados e atuam como potencializadoras na educação híbrida. Não só na educação híbrida, né, mas na educação em si, no processo educacional, a tecnologia digital, ela tem um grande potencial. A gente vê pelos próprios trabalhos ali do pessoal que apresentaram, né, que a tecnologia digital faz parte do nosso mundo, da nossa vivência, todo mundo está conectado, e por que não incluí-los na educação, né? Então, o objetivo geral... Ali volta só um pouquinho o outro slide. Aí. Então, pessoal, a gente também trouxe, além de tecnologias digitais, a gente traz também toda essa parte que a Eliane trabalha muito ali, das tecnologias serem forças ambientais, né? Então, a gente tentou contextualizar nessa fala também, né, Bruna? A gente acabou trazendo até ali essa parte, né, que são forças ambientais. A gente trouxe também uma pincelada ali do conceito do on-life, que a Eliane também tanto trabalha, nesse contexto também, né? Não como ferramentas, mas sim como tecnologias e já puxando para forças ambientais também. Isso aí. Então, o objetivo geral da nossa pesquisa é verificar a percepção dos professores em relação à educação híbrida e alguns específicos, que é compreender a potencialidade da educação híbrida, abordar práticas da educação híbrida e compreender o papel do professor em relação à educação híbrida. No nosso referencial, a gente traz 3 subtítulos. Um que está relacionado aos aspectos gerais da educação híbrida, que, como eu já falei, a educação híbrida vai além, ela é muito mais do que uma metodologia, ela não é apenas a mescla do presencial e a distância, é na educação híbrida que o aluno se torna protagonista do processo de aprendizagem, né? Ele engloba ali o que eu já havia falado, a cultura, as linguagens, os espaços, e vem muito ao encontro da BNCC. Por quê? A BNCC traz essa questão do compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, reflexiva e exercendo protagonismo e autonomia do aluno. Então, a gente traz esse aspecto e traz esse encontro com a BNCC, né? Porque está bem direcionada e relacionada com a BNCC, né? A gente traz um pouquinho também das possibilidades das ferramentas tecnológicas digitais na educação híbrida, porque as ferramentas tecnológicas digitais, a gente considera que teve um avanço muito rápido e elas trazem muitas possibilidades e muitas potencialidades dentro do processo escolar. Porque a gente está, a partir das ferramentas tecnológicas, a gente está conectado a qualquer tempo, momento, espaço, a gente está online mesmo estando offline. As tecnologias digitais, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E o papel do professor em relação a isso, que o professor, ele tem um papel fundamental nesse processo, né? Ele precisa se adequar. A gente sabe que o tradicional está muito presente ainda na nossa vida, nas nossas salas de aula, mas o professor precisa buscar se adequar, novas formações, as próprias secretarias de educação precisam trabalhar, tem a Estela que está trabalhando bastante com formação de professores relacionado à tecnologia, a essa questão a distância e presencial. Então, o professor, ele precisa, primeiro tem que estar aberto a querer trazer essa educação híbrida, essas ferramentas para a sala de aula, para depois, realmente, de fato, as coisas começarem a andar como a gente gostaria, né? A gente que trabalha bastante com tecnologia, a gente sabe que faz parte do nosso mundo, né? Do nosso dia a dia. Então, dentro da metodologia, então, do nosso trabalho, a gente trabalhou com uma pesquisa de campo, uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter descritivo e exploratório. Então, a população foi constituída por 28 professores da rede pública de uma cidade do norte do Rio Grande do Sul. A coleta dos dados foi via questionário e foi aplicado pelo Google Forms. Então, por meio de tratamento qualitativo,
buscou identificar a percepção dos professores em relação à educação híbrida. Dentro dos nossos resultados, os professores que responderam o questionário, 43% deles atuam na educação infantil, 21% nos anos iniciais, fundamental anos iniciais, 36% no fundamental anos finais e 32% no ensino médio. As tecnologias digitais, quando a gente questionou se as tecnologias digitais ajudaram no processo de ensino e aprendizagem durante a pandemia, a gente percebeu o quanto os professores viram a importância de estar conectado, de buscar trazer as tecnologias para a sala de aula, porque, de certa forma, as tecnologias digitais foi o que nos salvou durante o período de pandemia. Vamos dizer que nós não estivéssemos ainda na época do papel, do quadro, enfim, e não tivéssemos o computador. Era um monte de professor demitido, sem ter que fazer, os alunos sem um contato com o professor, e de certa forma as tecnologias foi quem salvou, né, esse momento das aulas remotas. Então, ainda dentro das perguntas, a gente listou algumas tecnologias, ferramentas que a gente fala aplicativos, listou alguns aplicativos e perguntamos quais os professores utilizam dentro da sala de aula e utilizaram nesse processo de educação remota ali durante a pandemia, e a maioria deles tem conhecimento das ferramentas do Google, que é o Classroom, o Forms e o Google Doc, que a maioria tem contato. Os demais, pouquíssimos tinham conhecimento do Canva, sabia o que era o Canva, pouquinhos conheciam o Jamboard, quase acho que nenhum dos professores conhecia esse Render Forest, que é aquele que tu faz o anime à mão. Então, a maioria dos professores conhecia as ferramentas do Google. Então, a gente percebe que ainda falta eles conhecer, porque essas que a gente listou são tecnologias digitais básicas, são aplicativos básicos que que eu, por exemplo, uso no dia a dia na minha sala de aula. E eles ainda não tinham conhecimento dessas ferramentas, dessas tecnologias. Então, a gente questionou também do interesse de receber formação continuada relacionada a essas tecnologias digitais, aqueles aplicativos que a gente havia listado. E quase 100% deles têm interesse em formação continuada. E formação continuada prática, dentro daquela formação que tu vai e tu pega o computador e vamos fazer junto e vamos trabalhar junto, né? Não só aquela formação de palestra, que às vezes a palestra, tu sai da palestra, acaba esquecendo, se tu não anotou o nome do aplicativo, enfim, tu acaba não voltando atrás e buscando. Então, eles têm interesse, mas eles têm interesse na formação prática. No que se refere ao ensino híbrido, a maioria deles acreditam que essa metodologia, eu botei entre aspas, porque, como eu já disse, ele é mais do que uma metodologia, né? A maioria deles disse que foi uma estratégia por causa dos fechamentos das escolas. E a gente sabe que não, o ensino híbrido já existia antes disso, né? E a maioria dos professores entendem que surgiu ou não tinham conhecimento da existência do ensino híbrido e acharam que não, surgiu porque fechou as escolas e nós precisávamos mandar as aulas para os alunos. E em relação à educação híbrida, 79% dos professores passaram a utilizá-las devido à pandemia, e mesmo com o retorno presencial e com as dificuldades que eles têm, eles vêm se adaptando ao novo, eles querem o novo, né? Então, dentro das nossas considerações finais, né? Claro, a gente fez mais perguntas, eu achei que o tempo era menor da apresentação, achei que era só 10 minutos. Mas a gente colocou mais perguntas dentro do artigo, lá depois vai ter todas as perguntas, com os gráficos bem direitinho. Mas dentro das nossas considerações finais, a gente percebe que ao unir tecnologias digitais e educação em um formato híbrido, o aluno passa a adquirir conhecimentos dentro e fora do espaço escolar, de uma forma mais prazerosa, tirando o professor também da zona de conforto, porque querendo ou não,
Muitos professores ainda estão na zona de conforto, ainda estão muito no tradicional, e não, às vezes não querem adaptar-se ao novo, né? Então, o tradicional ele ainda está muito presente na vida dos alunos, mas a própria pandemia nos mostrou a importância de adequar-se ao novo, trazendo, assim, novas possibilidades nos espaços escolares. E, de acordo com os resultados obtidos na pesquisa, torna-se cada vez mais necessária a formação continuada de professores direcionadas para tecnologias digitais. Os mesmos acabaram aprendendo várias tecnologias digitais durante as aulas remotas, mas continuam demonstrando interesse em aprender mais e, se possível, tecnologias diferentes. Assim, podemos concluir que a educação híbrida ela traz um novo conceito para o processo educacional, que deve ser pensada como um novo modelo de currículo. E não só a educação híbrida, né? A gente sabe de novos outros conceitos que já estão vindo, que a educação híbrida, se for analisar, ela já não é de hoje, mas tem muitos outros novos conceitos que estão vindo e que fazem parte do dia a dia que já vão entrar dentro do processo escolar. E o professor ele precisa estar assim qualificado e buscando novas formações para trazer também essa questão para a sala de aula. Os alunos adoram isso. Eu, inclusive, apliquei minha pesquisa de mestrado agora, não faz muito tempo, e eu trouxe muitas ferramentas tecnológicas, muitas tecnologias digitais para a minha sala de aula da educação infantil, e as crianças estavam assim, eu nunca vi, eles estavam encantados, né? Então, nossa pesquisa seria mais ou menos isso, de forma bem resumida a apresentação. Depois no artigo, quando ele for publicado, depois vocês vão ter vão poder ler ele todo, completo, e vai ter todas as questões que a gente trabalhou. Stella, tu quer complementar mais alguma coisa? Isso, eu quero fazer uma colocação. Uma coisa bem importante, né? A gente aprendeu durante a pandemia a dar aula para os nossos alunos, além dos muros da escola, além das paredes da sala de aula. E isso tudo foi possível juntando não só a tecnologias, mas o analógico também. Como a prof. Ana falou antes ali, escolas ficaram no papel, no xerox, escolas ficaram no rádio, escolas foram para o Class. Então, foi uma mistura muito grande que ocorreu. Eu, por exemplo, docente, ano passado e esse ano, acho que é uma vivência que a Bruna também teve, nós juntamos tudo isso. A gente juntou o melhor do analógico e juntou o melhor do digital para poder chegar no nosso aluno. E isso bem traz como a Bruna falou. É um ensino que aqui já vem além, né? Que nem a Bruna falou antes, como voltando ao começo, não estamos nem on, não estamos nem off, né? A gente já está nessa mistura, já estamos nesse contexto do online, como a prof. Eliane, que está muito na nossa referência bibliográfica do trabalho, muito bem coloca, e que nos fez sair, então, dessa caixinha, nos fez sair desse muro que nos prendia, a sala de aula nos prendia, esse contexto, e a gente foi para além. Acredito que a pandemia acelerou esse processo em muitos anos, estávamos caminhando para uma educação livre, estávamos caminhando para um processo de inserção de tecnologia nas escolas. A gente sabe que escola pública os recursos são menores, mas as escolas estão tentando, os professores estão buscando conhecimento, muitos tirando dinheiro do próprio bolso para aprender tecnologias novas e levar para os seus alunos. Então, a pandemia trouxe isso de uma forma acelerada. Mas, de certa forma, acabou contribuindo para a formação docente dos nossos profs, que hoje conseguem muito bem lidar com todas as tecnologias, né? Que antes eram um bicho de 7 cabeças e hoje já é uma coisa mais tranquila para eles. Até no trabalho, então, tá tudo mais explicado, né, Bruno, nas perguntas também. Até tem um professor nosso que sempre falava assim, às vezes os colegas falavam assim, professor do mestrado mesmo, os colegas falavam, meu Deus, onde que estava isso que eu não via? Onde sempre esteve ali, ele dizia, sempre esteve ali. Só que para nós estava mais confortável, né? Ir para a sala de aula, escrever no quadro e não trazer nada de novo. Mas sempre esteve ali. E eu vejo até quando eu fiz a revisão de estudos lá da minha pesquisa, o computador existe lá desde 1998, que já traziam jogos para as crianças, enfim, e algo que se for analisar, tem professores que não usam em 2021, né? No caso 2020, foi por causa da pandemia que o pessoal
resolveu utilizar, né? Mas eu ainda vejo colegas dizendo, não aguento mais, não vejo a hora que volte ao normal. Mas a gente precisa se adaptar ao novo normal, não vai voltar ao normal. A gente tem que tirar algo de bom da pandemia, e isso é a qualificação relacionada às tecnologias digitais. Bruna, muito obrigada. Vocês ainda têm 1 minuto, tá? Eu achei que tinha passado do tempo já. Não, tem 1 minuto. Mais alguma coisa, Estela? Não, acredito que seria isso, né, Bruna? Que a gente queria colocar de forma mais resumida, né? Lá no corpo do nosso trabalho, então, tá mais minucioso. As perguntas, as questões dos professores, essas dúvidas e anseios deles. Até foi uma pesquisa bem legal, né, Bruna, a gente fazer e ver que os profs estão, alguns, não vem a hora, como a Bruna falou, de voltar ao normal, né? A pedagogia da folhinha, só folhinha. E alguns outros profs, eles gostaram, se adaptaram tanto à tecnologia que eles estão usando e não vão deixar de usar. E como a Bruna comentou antes, eu trabalho muito com formação de professores, né, nas redes municipais, e uma questão que eles sempre trouxeram desde o começo desse ano, que eles disseram assim, ano passado, a gente se adaptou à tecnologia para poder dar aula remota. Esse ano, a gente vai voltar para o presencial e para o analógico. Como que a gente faz esse passeio de novo com os nossos alunos sem jogar a tecnologia fora? Como que a gente consegue usar a tecnologia na sala de aula, mesclando com o analógico, mesmo sabendo que os recursos de escola pública são diferentes, né, mais precários, é um computador, um tablet para uma turma toda, mas eles estão buscando, e é tão bonito ver a gente que está enchendo a sala de aula, ter esse contato com os profs e ver as maravilhas que eles estão fazendo. Às vezes com um computador, com um multimídia, com uma internet fraca, eles estão conseguindo fazer, né? Então isso é gratificante de ver, né, Bruna? Eles buscando e perguntando e aprendendo novas tecnologias também. Que nem o Canva, o Kahoot, o Mentimeter. O Mentimeter, quando eles aprendem a fazer nuvem de palavra, é sensacional, né? É um caminho sem volta. Então é muito gratificante ver isso com os profs. E a pandemia, de certa forma, acelerou isso anos, né, na frente, como a Bruna muito bem falou, as tecnologias estavam aí. A gente que não usava porque não sabia e não tinha talvez a necessidade de usar, né? Então agora elas foram aceleradas e colocadas no nosso contexto, no nosso cotidiano como docente. De minha parte seria isso. Obrigada, pessoal. Eu que te agradeço, Estela, eu que te agradeço, Bruna. Hoje nós questionamos isso em uma outra sala, né? A volta ao presencial. Então, de que serviu de que serviu essas vivências mesmo com as tecnologias, mesmo que forçados, né? Mesmo pela questão da demanda que estavam ali. Então, agora nós temos a Bruna Elisa Schuster, né? Autoras, a Bruna, a Gláucia, que é doutoranda, a Bruna mestranda e a professora Eliane. O título, Conecta Cat, uma rede em processo de cocriação de vivência de educação on-life cidadã. Muito bonita essa família. A prof. Eliane está aí, ela já chegou. Sim, sim. Sim, Uhum. a Eliane está. Eu estou aqui. Então tá, vamos lá. Bom, eu sou a Bruna Schuster, esse artigo foi escrito a 3 mãos, a minha colega Gláucia, que é doutoranda, e ela não pôde estar aqui por questões de saúde, né? E a professora doutora Eliane Schlemmer. Nós vamos então falar um pouco sobre a rede Conecta Cat, que é uma rede em processo de cocriação de vivências de uma educação on-life cidadã. Bom, então, no primeiro capítulo, nós trazemos a Conecta Cat como um território em imersão num coabitar atópico. Então, primeiramente, eu acho que cabe situar o que é a Conecta Cat, o que é a rede Conecta Cat. E a rede Conecta Cat, ela é uma rede que está em processo de internacionalização. No momento, nós temos crianças brasileiras do Nordeste e do Sul, mas também já tivemos, por um tempo, a parceria com crianças do Norte, né?
Essa rede foi criada em 1º de julho de 2020 e ela se propõe a conectar crianças e adolescentes em diferentes lugares do mundo, potencializando seu protagonismo inventivo, engajado e responsável, na cocriação de vivências de uma educação on-life cidadã. Então, com a rede, nós temos o objetivo de construir essas vivências de uma educação on-life cidadã, baseados também na cidadania digital, né, do Máximo de Felice. A partir da perspectiva de uma cidadania digital, nós também temos que conversar um pouco sobre a democracia na rede. Como é que acontecem os processos democráticos dentro da rede do Conecta Cat? Bom, algumas interações que aconteceram entre as crianças, né, e que nós percebemos essa democracia acontecendo ali, são as votações, quando chegávamos a alguns impasses, a necessidade de termos embaixadoras na rede, que são as nossas embaixaquetes, o formato dos nossos encontros, a duração deles, a frequência deles, que são quinzenais, né, que foram as crianças que definiram, assim como também o nosso cronograma de encontros, que foi uma necessidade das crianças. Então, essas 4 coisas que aconteceram, esses 4 momentos, né, e das votações, a necessidade das embaixadoras, das embaixaquetes, a organização dos encontros e a definição desse cronograma, todas se deram devido a uma necessidade das crianças, né? E essas necessidades, elas também basearam-se a partir da decisão coletiva e cooperativa das crianças, né? Então, não foram decisões que vieram de nós, pesquisadores, né, que estamos juntos na rede, dos professores, mas que vieram das crianças e que elas decidiram de forma democrática, através de votações e decisões do grupo, sempre ouvindo a todos, né? E essas decisões, elas baseiam-se não apenas nas suas opiniões enquanto seres humanos biológicos, elas estão também imersas nas condições dos lugares onde elas vivem, como também no que a tecnologia impacta. Por exemplo, com a questão da pandemia, nós não podemos fazer nenhuma atividade ainda em um local físico, né? Então, dentro das nossas decisões, dentro desse processo democrático da rede, o vírus, né, o Covid-19, ele impacta diretamente nessas nossas tomadas de decisões, assim como também a questão de horários que as crianças têm para dividir o computador com os pais, né, que eles também têm essa questão que alguns pais usam para trabalhar e eles têm horários que eles podem utilizar. A questão de organização familiar também, que envolve aí outros aspectos do trabalho dos pais. Então, todas essas questões envolveram a participação, além, né, de questões climáticas, por exemplo, como as crianças recentemente relataram, né, que por causa de um temporal, elas não puderam participar do encontro que aconteceu no sábado, porque estavam sem luz e sem internet. Então, todas as decisões e todas as ações que acontecem na rede, elas estão baseadas nessa democracia digital, nessa nova forma de democracia, né? E ela acontece, então, com as influências dos mundos físico, biológico e digital, todas elas influenciando, né? De Felice relata isso como os comundos, né? Então, tudo isso está baseado a partir da democracia que as crianças formaram, nós formamos, né, nosso grupo na rede. E também, né, a problematização do tempo do mundo presente, e que as temáticas que surgem ali nesse território da Conecta Cat, elas acontecem durante os encontros, durante essas discussões, durante essas trocas que acontecem, né, aos sábados de manhã, que é o nosso horário de encontro. E essas temáticas, elas vêm dessa sociedade hiperconectada que nós temos, e as crianças trazem questões, às vezes, muito simples, mas que por trás delas existem grandes complexidades, como, por exemplo, por que uma fruta aqui no sul ela é doce, enquanto lá no Nordeste ela é mais azeda? Por que isso acontece?
E aí, quando nós nos aprofundamos nas temáticas e vamos discutindo elas, nós vamos percebendo que há um mundo por trás, né? Então, tem toda essa problematização do dia a dia, né? Desse mundo presente, do tempo presente, que quando se aprofunda e ela vai muito além, né? Como segundo capítulo, nós trazemos, então, um pouco da história que foi construindo a rede ConectaCat, que é a história do nosso mascote, o Tomcat. Então, para contextualizar rapidamente, o Tomcat, ele é um gatinho guerreiro explorador que vem do seu planeta, que é a Catolândia, no seu skate voador, com a sua mochila intergaláctica e com o seu novelo de lã mágico. O skate voador, ele é um meio de transporte ambientalmente correto, né? Ele não polui o meio ambiente. A mochila dele, ele coleta itens colecionáveis nas missões que ele vai tendo aqui no planeta Terra. E o novelo de lã mágico vai conectando todas as crianças, a biodiversidade, vai conectando todos os lugares por onde o Tom passa, né? Na construção dessa narrativa, quando nós falamos, então, de onde viria o Tomcat, as crianças ficaram numa discussão muito interessante sobre polis e sobre Lândia, né? Porque eles estavam na dúvida se o planeta do Tomcat seria Catópolis ou se seria Catolândia. E aí as meninas começaram a pesquisar e falaram de experiências que já tiveram, como, por exemplo, a Disneylândia, né? A Disneylândia é o mundo da Disney. E polis é de quando tem uma cidade. Polis vem de cidades. E daí elas trouxeram exemplos, né, de desenhos e de outras experiências que elas tiveram, que elas conheciam com o final, né, da palavra polis. E aí, então, se discutiu que o Tomcat viria do planeta Catolândia, do mundo Catolândia, e a sua cidade seria Catópolis, né? Então, tem toda essa construção que envolve muito além de uma narrativa inventiva, que se baseia no protagonismo das crianças, né? Que elas vão construindo, mas também nessas problematizações que vão emergindo no percurso. Então, nós levantamos 3 pontos para essa narrativa, né? Ela pode ser uma narrativa rizomática, porque ela se deriva de outras ramificações, porque ela vai se ampliando, né? Como os rizomas, eles vão se ampliando e vão se conectando, né? Ela pode ser interativa, porque ela envolve diferentes espaços e tempos, ou seja, uma hora o Tomcat ele pode estar aqui no Rio Grande do Sul, em outro momento o Tomcat pode ter viajado para o Maranhão, né? Ou ele pode estar fora em outro planeta, então vivenciando uma outra descoberta, uma outra experiência, uma outra vivência, né? E é inventiva porque ela acontece a partir da invenção das crianças e baseadas nas vivências de cidadania digital, nas problematizações do tempo e do mundo presente, que vão acontecendo nos nossos encontros e discussões. Então, no nosso terceiro capítulo, eu apresento aqui a nossa metodologia, né? Então, os movimentos que vão acontecendo na rede. A nossa rede ela vai se constituindo a partir do método cartográfico de pesquisa e intervenção, né? E ela se baseia nas 4 variedades. Só um momento. Desculpem. Ela se baseia, então, nas 4 variedades da atenção do cartógrafo, né? E elas vão acontecendo não de forma linear, mas sim conforme o movimento. Só um momentinho. Ela falou muito de gato. Desculpem. E Bruna? Oi. Você falou muito de gato, o cachorro se revoltou. É bem isso. Eu acho que ele viu na janela. Então, esses movimentos, eles não acontecem de forma linear. E eles podem acontecer, então, reconfigurações no percurso. Por exemplo, as crianças podem estar numa linha de pensamento, por exemplo, falando sobre o direito dos animais. E, em algum momento, elas percebem alguma problemática que se relaciona
como, por exemplo, a segurança na internet. E elas podem, então, fazer um novo percurso e, no final, eles vão estar conectados de alguma forma, né? Que as crianças conseguem fazer essas conexões. Então, tudo que vai acontecendo na rede é conectado, mas os territórios vão se reconfigurando e vão criando novas práticas, novas ações, né? Então, dessa narrativa do Tomcat que iniciou, né? A gente então veio, eu trago aqui o fluxograma de como estão acontecendo as nossas ações, né? Então, da narrativa, ela evoluiu então para a vivência de cidadania digital Muvonse Bricity, né? Que foi em parceria com a doutoranda Janaína Menezes, que tem vinculado com a tese dela, né? Que é sobre os rastros na cidade. E que, então, o Tomcat, ele veio para o planeta Terra naquele momento, né, continuando a narrativa dele, que as crianças já haviam construído lá no início, nos primeiros encontros, em 2020, e ele vai, então, ser chamado para o planeta Terra, ele recebe um sinal no seu super tablet, e ele tem, então, questões aqui no planeta Terra emergentes. Então, vão desde as questões como mudanças climáticas, as queimadas na Amazônia, lixo nos oceanos, até missões que ele tem para cumprir relacionadas a conhecer as cidades e as culturas dos lugares onde as crianças vivem, né? E tudo isso devido a esse sinal de alerta que ele recebeu por causa da pandemia, né? Então, desse movimento que acontece, o Muvonse Bricity, emerge uma nova ação, que é o Tô Ligado. E o Tô Ligado, deixa eu só mostrar aqui para vocês. O Tô Ligado, ele então é uma série que as crianças conversam com especialistas sobre os temas que surgiram lá no Muvonse Bricity, né? Então, lá no Muvonse Bricity surgiram alguns temas e as crianças, então, convidaram especialistas, como a professora Raquel, o professor Dalalana e, recentemente, o professor Márcio Eloy, para conversar sobre temáticas, né, que elas consideram importantes para a gente tomar próximas ações na rede. Essas conversas iniciaram nos nossos encontros no Teams, como nós fazíamos sempre, né, às 10 horas, como nós nos organizávamos, mas recentemente as crianças começaram a problematizar a dificuldade de atingir mais pessoas e também a pouca interação das crianças que integram a rede nesses momentos com os especialistas. E elas consideraram mais interessante nós migrarmos para a plataforma do YouTube fazendo uma live pelo StreamYard, né? Que nós conseguiríamos atingir mais crianças, assim como também as crianças interagem mais pelo chat. Então, nós tivemos ali uma mudança de plataforma e foi muito bem recebida, né? Nós estamos com em torno de 170, 200 visualizações na última live, pelo menos os últimos dados que eu vi, e que antes nós tínhamos em torno de 30 visualizações depois que o Tô Ligado era postado no YouTube, né? Porque nós postamos as nossas ações no YouTube para compartilhar e continuar ampliando a rede. Depois do Tô Ligado, emergem 3 novas ações, né? Primeiro, emerge a websérie Entrevistas, que é uma continuidade do Tô Ligado, porque as crianças ainda ficavam com muitas dúvidas e muitas perguntas para serem feitas, que naquele período de 1 hora que nós tínhamos o Tô Ligado, não era suficiente. Então, as crianças, elas pediam, né, para ter uma continuidade, e aí surgiu a ideia de fazer uma entrevista, né, com as perguntas pré-selecionadas, e 2 responsáveis, que são as mediadoras daquela entrevista, né, fazendo as perguntas, então, para a especialista ou para o especialista, né. Depois também, emergindo do Tô Ligado, surge o Conecta Cat. O Conecta Cat, ele vem juntamente com o Muvonse Bricity, né? Então, ele é uma união dessas 2 ações que aconteceram na rede, porque ele visa conectar também, mas a partir dessas temáticas do Tô Ligado que surgiram do Muvonse Bricity. Então, a primeira oficina que nós tivemos do Conecta Cat, né? Essa oficina fui eu que ministrei com as crianças, e, na verdade, foi uma primeira experiência com o Google Maps,
onde as crianças colocavam no mapa, a partir do Tô Ligado sobre os animais de cada região, os seus pontinhos, né? Elas primeiro colocavam os animais que moravam perto das suas casas, os seus bichinhos de estimação, se havia zoológico por perto, os animais da natureza. E depois que nós colocamos esses pontos, nós começamos a fazer as conexões. Como é que nós nos conectamos, né? Então, as primeiras conexões que nós construímos foram sobre os nossos gatos, porque a maioria dos cats, né, das nossas crianças tem gatos, sobre os animais silvestres que estão ali na região, os coelhos, que também algumas crianças tinham em fazenda ou próximos de casa, ou como eu tinha também no pátio de casa, as capivaras, que foi um movimento muito interessante, porque começou com o Move On Cibriscite lá no zoológico em Cascavel, no Paraná. Depois foi falado que havia também soltos na natureza em Curitiba, também aqui embaixo no Rio Grande do Sul, na reserva do Chuí, e também em outros lugares, como o Zoológico de Sapucaia, no Rio Grande do Sul, e assim por diante, né? E por fim, os animais domésticos, né, que as crianças tinham e que vivem próximos a elas. Então, nós conseguimos estabelecer relações de como nós nos conectamos com os animais de cada região. Agora, passando por uma evolução desse Conecta Cat, a ideia é que nós migremos do mundo somente digital para um híbrido entre o mundo digital e o mundo presencial físico, né? Então, a ideia é fazer uma prática que as crianças consigam colocar nas suas cidades os caches, que são caixas com uma informação que, pelo que nós estamos conversando com as crianças, serão em formato de moeda, com um QR Code, que ao fazer a leitura dele, as crianças vão estar com um aplicativo Metaverse e que vai abrir um personagem de realidade aumentada e que vai, então, guiar a experiência no local, falando sobre o local, apresentando missões, mas também relacionando a outros locais, então instigando as crianças a conhecerem outros locais do Brasil, né? E essa experiência pode continuar de forma digital no Google Earth ou pode continuar de forma presencial física nos locais onde estariam colocados esses caches. E por fim, né, do Tô Ligado ainda emergiu a campanha Segurança na Internet, que foi a partir de um Tô Ligado que nós conversamos com o professor Dalalana, que surgiu, então, a necessidade de discutir e disseminar as informações que as crianças descobriram com o professor, como questões de cyberbullying, como questões sobre segurança de senhas na internet, sobre outras questões relacionadas aos acessos que elas fazem, né? Como elas podem se proteger os seus dados, proteger também as suas famílias, né? Então, foram várias construções ali. E essa campanha, então, ela se constitui em 3 desafios que resolvem uma grande missão, que é a Peppa, que é uma cachorrinha da Becca, né? De uma das nossas cats, que encontra o Tomcat e pede ajuda para ele, né? Que ela teve suas senhas roubadas, né? O seu Instagram hackeado, que a Becca tem um Instagram para a cachorrinha dela, né? Por isso essa temática. E aí eles então têm vários desafios e eles vão tendo que resolver eles, né? E aí como acontece? Essa campanha, ela acontece dentro do Geniali, mas com o imbricamento da tecnologia do Scratch. Então, dentro do Scratch, as crianças programaram os 3 desafios e as crianças vão evoluindo de etapa para etapa pelo Geniali, né? Até chegar ao final. E aí, então, as crianças, quando chegam ao final dos desafios, né? E completam a missão, recebem, então, orientações, né? De como se proteger para não ter as suas senhas roubadas pelo próprio Dalalana, pelo avatar dele, então, que dá as dicas, então, de como se proteger e proteger as suas senhas. E toda essa continuidade com a narrativa do Tomcat, que tem aqui na campanha Segurança na Internet, foi construída pelas crianças, assim como a ideia dos desafios, como a missão de recuperar senhas e como agora a divulgação que será feita nos próximos dias, acreditamos que até o final de dezembro ela vai estar concluída, né, e divulgada nas redes sociais,
como nosso fechamento dessa campanha. Então, desses movimentos da rede, nós temos algumas considerações, né? Que a rede, ela se configura, então, como uma rede comunicativa de atos conectivos transorgânicos, ou seja, são atos conectivos entre humanos e não humanos, entre entidades digitais, entidades biológicas, né? Entidades da biodiversidade, que oportunizam o desenvolvimento do protagonismo e da inventividade das crianças numa cocriação, numa perspectiva de educação on-life cidadã, porque todas as nossas práticas, elas envolvem a questão da cidadania, né? Então, é muito importante e que evidencia essa necessidade de repensar as práticas, as metodologias e os espaços de aprendizagem, né? Como antes a Bruna, se eu não me engano, comentou, né? Que romper os muros da escola, romper os espaços, né? Nós podemos ir muito além. Isso eu já trago desde o meu TCC, que era para além da sala de aula, né? Depois, um outro projeto que eu fiz para além do espaço físico, e hoje eu continuo também, né? Para além dos muros da cidade. Também, como um segundo movimento, Move On Ciblicity, que enquanto prática de educação online cidadã, ela propiciou todas essas outras ações que foram se derivando dela, né, a partir da narrativa do Tomcat também, e que propiciou, então, esse processo de invenção e transubstanciação da educação, né, e, por fim, a importância da não centralidade no conteúdo. Isso é uma característica da rede que ela se ressalta muito, que o foco não está no conteúdo em si, mas sim nessas conexões que as crianças vão fazendo entre as problematizações do tempo presente, né? Então, elas vão se conectando e, a partir disso, sim, vão fazendo as relações entre as temáticas e como se nós estivéssemos na escola entre os conteúdos, né? Apontando, então, para uma necessidade de pedagogias conectivas em rede. Assim, estamos falando de um processo de invenção e transubstanciação da educação, provocado pela construção de uma nova política cognitiva, de uma nova cultura, de um novo paradigma, o paradigma da educação on-life, que está em um processo, né, de construção pelo grupo de pesquisa, mas que a rede vem mostrando cada vez mais que é possível e que ele está gerando grandes frutos e pesquisas muito bem estruturadas, né, como, por exemplo, essas práticas do Conecta Cat. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigada. Bruna, eu que te agradeço pela belíssima apresentação, né, pelo trabalho, tanto o seu quanto dos demais. Professora Eliane, a palavra é sua. Isso é, se queres falar, né? Muito bem, Ana Maria. Obrigada. Eu peço desculpa para as meninas que apresentaram anteriormente, porque eu só consegui pegar o finalzinho mesmo, os últimos slides, que eu estava assistindo a apresentação de outros 2 orientandos meus, numa outra sessão. Então, eu não posso comentar sobre a apresentação anterior à da Bruna. E agradeço a Bruna e parabenizo pela apresentação. Eu acho que é óbvio, né? A forma como a Bruna apresenta evidencia o quanto ela está imersa nesse projeto. O que, por um lado, é bom e, por outro, é complicado, né? Porque a gente muitas vezes não consegue, como a gente está muito imersa, a gente não consegue identificar os problemas, muitas vezes, que existem. Então, por isso que é bom, e a gente sempre incentiva, isso vale para vocês também, né? A gente sempre ir publicando aquilo que a gente vai pesquisando. E é sempre bom, no início da vida de vocês, ir publicando com o orientador. Por quê? Porque isso dá uma legitimidade ao trabalho, né? Uma pessoa que já conhece as estradas, né? E pode abrir caminhos para vocês. Então, inclusive, a própria publicação, a Ana pode explicar depois aqui do livro, né, com os artigos do evento, tem alguns requisitos. Né? Então, é bem importante, assim, para a trajetória de vocês irem compartilhando aquilo que vocês vêm investigando, né?
fundamentando teoricamente, para que outras pessoas, né, vocês já passam por uma revisão de pares, né? Outras pessoas possam olhar o trabalho de vocês e apontar possíveis possibilidades de melhoria, enfim, né? Eu lembro que quando eu escrevi meus primeiros artigos lá no mestrado, vim nos parecer com tanta coisa para eu arrumar que às vezes eu ficava desestimulada, assim, tipo, me detonaram, eu trabalhei tanto, para mim estava tão bom, e como é que veio um parecer horrível desse? E muitas vezes a gente pega, que nem quando o orientador olha a dissertação da gente, né? Um monte de sugestão para arrumar, tu fica pensando, meu Deus do céu, né? Mas é isso, quando tu começa a mexer, tu vai vendo que aquilo vai te ajudando a tu enxergar coisas que antes tu não via. Então, todo esse processo, o máximo que vocês puderem escrever para ir socializando e mostrando o que vocês estão fazendo, para outras pessoas poderem ir analisando, criticando, fazendo as perguntas que o orientador não faz, porque o orientador muitas vezes também está imerso, né? Tanto melhor para o desenvolvimento de vocês. Então, parabenizo de qualquer forma, pelos trabalhos apresentados, pela coragem de vocês. E estamos só nós agora aqui, Ana? Só nós 4. Sim. Então, acho que era bom deixar a Bruna... 5 a 6, tem um pouquinho mais. A Bruna perguntar para as meninas também perguntar para a Bruna, ver um pouco... Nos 2 primeiros trabalhos, nós fizemos a rodada de perguntas, né? Uhum. Então, aí a Estela, né? A Bruna quem? A Bruna Eduarda, né? Se vocês ainda, se as meninas mesmo perguntarem a Bruna Elisa, né? Sobre o trabalho dela apresentado, fique à vontade. Nós ainda temos um tempo. 10 minutos, mas ainda temos. Eu, na verdade, não queria fazer perguntas, Bruno, ao teu trabalho, muito pelo contrário, queria só parabenizá-lo, por causa que eu estou lendo muito sobre o assunto, qual você fala, né, do OnLife ali, e agregou muito conhecimento a mim, fiz algumas anotações aqui. Então, depois que o teu trabalho for publicado, quero ter acesso a ele para poder citá-lo e ler e aprender com ele ainda mais, tá? Com certeza, com certeza. Esse momento de troca é muito, muito bom, né? Porque a gente vai vendo o que vai aproximando, que nem a Lara ali lá no início, quando apresentou, eu logo consegui ver a questão das narrativas, né? Então, que se vai construindo. Fiquei encantada também com o projeto do... esqueci o nome dele. Adriano? Antônio. Né? Que ele também tem sobre né? Esse híbrido entre 2 narrativas, achei muito legal. E também a Estela trouxe com a Bruna a questão do como os professores viam a tecnologia, né? E como percebem ela. Então, eu acho que são problematizações muito emergentes no momento, importantes de serem discutidas, né? Que é a Conecta Cat, né? Que eu falo aqui, eu estou apresentando, mas eu não sou a Conecta Cat, né? A Conecta Cat é muito além de mim. Então, ela emergiu de uma rede de educação online, né? Que é a ReonLife, que vem do grupo de pesquisa do GPEDU, né? Então, e que tem a professora Eliane coordenando dentro de um projeto de pesquisa, e que eu tenho, então, várias parceiras, né? Eu já tive parceiras do COTEDIC, que é a Naidi, que já integrou a rede. Então, atualmente ela não está por questões pessoais, mas que ela tem, sim, muita vontade de voltar, né? Ela já nos confessou agora no evento, então nós vamos resgatar ela ainda, né? Então, nós temos colegas de vocês da Linguística, tem a Josiane, que ela também integra a rede. Recentemente ela entrou, né? Tem também a minha colega Gláucia, que é do doutorado em educação, e tem a Lilian, que é da UEMA do Maranhão, que também integra a rede. Então, que o estudo dela é sobre educação inclusiva, né? O mestrado dela. Então, todas essas forças, né? Todas essas formações, essas pessoas vão integrando e vão agregando a rede. E só, né, nessa interação nós vamos construindo muito, muito, muito conhecimento juntas, né? Então, fora o que a gente não faz com as crianças, que a gente aprende muito com elas, né? E eu acho que uma coisa bem positiva de dizer, né, Bruna, é que a rede é aberta. Então, caso vocês também tenham interesse em fazer parte, está aberta, né?
Temos o e-mail de vocês, tá? Nós vamos fazer esse convite. Os próximos procedimentos, o professor Aníbal e a professora Patrícia entrarão daí em contato com vocês, eles que estão mais diretamente com essa atividade, né? Com essa responsabilidade. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a Bruna Eduarda, né, e os demais que aqui estiveram, né, a Bruna Elisa, a professora Eliane, né, a professora Baraúna também que estava aqui, eu sempre nomino ela pelo segundo nome, tá? A Lara, a Estela, o Antônio, que já era conhecido do ano passado, né? Professora Eliane, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Nós encerramos e eu convido a vocês para estar conosco às 18h30. Às 18h30 nós temos o professor Máximo, né, e o professor Mário Pirredu. Mário Pirredu também vem da Itália, e o professor Máximo, acho que já é conhecido de vocês, né, da USP. E Ana, eu já combinei com ele, daí então a gente fala, passa um vídeo do Mário, né? E daí a gente faz uma conversa em cima disso, né? Uma coisa bem leve, assim, não aquela fala. Sim. Né? Sim. Muito obrigada. Encerramos aqui a nossa tarde. Um abraço. Obrigada. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigada.